Olá e bem-vindos ao Nomadcast, é o nosso videocast e podcast da Nomad com temas que te ajudam a entender melhor o mercado global para investir e ter um futuro em dólares. Nesse episódio a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante para quem investe especialmente em empresas, seja na bolsa de valores ou via outros instrumentos, ou até quem é empreendedor, que é governança corporativa e ESG. A convidada é Andréa Menezes, conselheira independente com mais de 10 anos de experiência e membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ela construiu toda uma carreira ajudando empresas a evoluir nos aspectos de governança, inovação e ESG, mas eu vou deixar ela se apresentar já, porque primeiro a gente tem uma estreante da Nomad aqui no podcast, que é Marina Evangelista, e eu vou deixar ela se apresentar também para vocês que nos acompanham. Obrigada, Paulo, pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, enfim, trocarmos com a Andréa. Eu tenho uma carreira aí de 8 anos em finanças corporativas e estou há 5 anos em ambientes de tecnologia, olhando especialmente agendas de governança, planejamento estratégico, e por isso conecta muito com a nossa temática de hoje e com a nossa convidada, Andréa. Primeiro, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui, e eu queria que você contasse um pouquinho aí se apresentasse, contasse um pouco da sua carreira. Obrigada a vocês, muito contente de estar num painel com 2 mulheres me entrevistando, jovens, é isso que a gente precisa, ter mais mulheres dividindo o cenário corporativo, então agradeço aí a vocês e a Nômade pela escolha. Sou física de formação, né? E tenho mestrado em física, aí fui fazer meu doutorado em física, aí cadê minha bolsa? Falei, eu vou ficar sem emprego aqui. Se eu ficar sem emprego, o que eu vou fazer? Eu já morava sozinha. Aí acabei entrando no mercado financeiro e fiz uma carreira de 27 anos como executiva de mercado financeiro. Esses 10 anos que você colocou aí é de conselheira, né? Mas, e depois, junta aí minha evolução para construir a terceira carreira. Minha primeira carreira foi ser física, depois foi executiva no mercado financeiro e a terceira como conselheira. E sou mãe de 2 filhos, neta da Manuela, casada 2 vezes, feliz da vida. Sou muito feliz, sempre estudando e aprendendo, que é o que a gente precisa fazer. Com certeza, muitas facetas, né? Bom. E vamos então começar a entrar no nosso tema, que é ESG, né? Mas eu gostaria de focar bastante em governança. O conceito evoluiu bastante nos últimos anos, mas toda vez que a gente conversa sobre isso, tem algum ponto de maturidade que os nossos convidados, os nossos painelistas, etc., trazem que falta. Então, como que você vê que está a maturidade do conceito ESG atualmente? Onde estamos, né, nessa evolução? Então, você falou bem, né? Quando a gente começa pela governança, que é o que trouxe ali a luz, a necessidade da transparência, da responsabilidade, da accountability, né? Que é uma palavra que eu gosto mais dela em inglês do que em português. É chato a gente falar palavras que não sejam em português. A governança vai trazendo a transparência, a necessidade de você colocar disciplina na companhia com relação à definição de políticas, processos, procedimentos, porque uma vez que você estabelece essas disciplinas na companhia, você diminui erros operacionais, fraudes, roubo e etc., né? E aí veio a necessidade, com a gente olhando essa evolução do planeta, do mundo, de políticas voltadas à ética, anticorrupção. Então, tudo isso foi criando um arcabouço onde a gente começou a olhar o que são boas práticas. Então, eu gosto muito desse nome, boas práticas. E quando você fala em boas práticas, quais são as boas práticas que foram estendidas a como eu trato os colaboradores, depois como eu trato a minha própria produção, os resíduos da minha produção, faço o que com eles? Então, eu tenho uma indústria. Cada purga de caldeira, eu jogava aquela água com produtos químicos no rio. Então, aí essa consciência da necessidade de você fazer uma preservação do planeta, o quanto que o meu processo produtivo impacta no planeta que eu vivo, esse nome ESG é 2004, se eu não estiver enganada, com o Anancoff, é antigo.
Mas a gente demorou, e tem demorado, vou te falar, bastante tempo, para a gente consolidar a necessidade de entender como que a gente olha todos os stakeholders do nosso mundo corporativo, sendo um deles o próprio planeta. Então, estamos evoluindo bastante, parados em alguns pontos que requerem aí mais empenho, e esses empenhos, eles só vêm do regulador. É que nem filho, quando você tem que mandar ele estudar. A gente só estuda porque tem lição de casa que você tem prova. Se não tiver lição de casa e não tiver prova, a gente não faz as coisas sozinhos. É muito difícil. Não que você não consiga, porque senão você não faria um EAD. E eu acho que é assim também no mundo corporativo. Só para juntar um pouco as duas perguntas, né? Como é que funciona? Acho que nem todo mundo tem muita noção de como é que funciona o papel de um conselho, né? Então, como é que funciona essa discussão dentro das empresas com o conselho? Em geral, ou eu trabalho com empresa regulada ou uma empresa listada. Minto, eu fui do conselho de consultivo de uma empresa de marketing digital que não era nem regulada nem listada, né? E vamos falar para as reguladas e listadas, depois a gente vai. Já fui conselho consultivo de startups também. Então, existe um ponto, quando você olha a matriz de risco de uma empresa, que as empresas listadas, elas têm esse costume de fazê-lo, e isso é uma coisa que você tem que fazer, todo mundo tem que fazer, até uma startup, quais são os riscos que eu tenho na minha companhia, os principais, e como eu vou fazer a gestão desses riscos, se acontecer A, se acontecer B. Então, você está sempre preocupado com os riscos que são de grande probabilidade e alto impacto, ou baixíssima probabilidade e alto impacto também, que é o caso das barragens das mineradoras, né? Uhum. Mesmo você sendo uma startup, você tem que olhar esse pedaço, que a gente olha pouco. Qual é o primeiro ponto de uma matriz de risco de qualquer lugar? Liquidez, a quebra financeira, a sustentabilidade da companhia, do ponto de vista de ela conseguir se sustentar amanhã, pagar os seus compromissos, né? Sendo esse um dos grandes tópicos, número 1 de uma matriz de risco, você está muito acostumado a um conselho ficar falando o quê? Na matriz de materialidade, a gente se falava no passado muito voltado para o resultado financeiro e para a estratégia de você atingir os seus objetivos, seus lucros. Com as empresas listadas, você tem outros parâmetros que são impostos pelo próprio regulador. Quando você pega um banco, por exemplo, que não é listado, mas que ele tem um regulador por trás, uma SUSEP, por exemplo, você tem lá atribuições que você tem que gerir. Então, você tem uma política de segurança da informação, você tem uma política de controles internos voltados a procedimentos. Como que você está nos procedimentos que você tem dentro da companhia? Para evitar o quê? As fraudes, os riscos operacionais, as coisas que podem te trazer impactos financeiros que você ainda não olhou. Então, um dos reguladores que eu amo, que eu sou do mercado financeiro, vim do Banco Central, acho que é a melhor escola de governança que você tem, ele ajuda a gente a pensar nos riscos que estão envolvidos na companhia, que vão trazer impacto naquilo que a gente só falava antes, que era a parte financeira. E aí estende esses riscos, quando a gente fala da tal da dupla materialidade, você estende esses riscos para outras coisas que não são só, não vendi. E os meus aluguéis, eles estão subindo muito. Ou os salários, a folha de pagamento está muito alta. A gente tem que reduzir despesa. Você tem que aumentar esse leque de olhar, de gestão. E esses tópicos, para serem trazidos para o conselho tem uma tendência a ele olhar muito para o que é regulatório e como é que eu vou atender o regulatório. Então, eu vou responder aquilo que me perguntam, e o que eu estou interessado e aí, deu resultado ou não deu resultado? Existe um comitê que eu gosto muito, que é o comitê de estratégia, que ele tende a... Deixa isso para o conselho e vamos falar um pouco o seguinte, quais são os detratores que a gente pode ter aqui? E hoje, com essa transformação tão rápida
do modus operandi da gente fazer coisas, né? A gente pedia táxi de um jeito, a gente pede de outro, a gente viajava de um jeito, a gente viaja de outro, a gente pedia comida de um jeito, a gente pede de outro. A forma de se fazer de se viver o consumo, como é que as empresas compram, como o consumidor consome. Se você não tiver no comitê de estratégia pensando nisso, você não consegue fazer a inovação contínua. E aí você tem que ter algum lugar para tratar de diversas coisas, dentre elas os riscos climáticos. Exemplo, a gente está agora, o planeta está berrando, você vai ter inundação, você vai ter... A gente não tem terremoto ainda aqui, mas você vai ter ventanias. Então, você está numa empresa de eólica, energia eólica. Se tiver uma ventania acima de não sei quantos quilômetros, você pode derrubar o teu gerador lá. Como é que eu vejo isso? Qual é a probabilidade baixa, impacto muito alto? Como é que eu meço? Qual que é o risco? Como eu trato? Então, chega uma hora que os riscos climáticos, inundação, eu tenho lá um CD em Blumenau, mando a roupa para Manaus, está indo de caminhão, demora 3 semanas. Então, o que a gente faz? O que a gente faz para mandar em 2 semanas? E choveu, e inundou. Como é que eu faço para minha roupa chegar? Fico sem vender na loja. Qual que é o risco que eu tenho? Então, querendo ou não, mesmo que você não fale que é ESG, não estou preocupado, meu negócio é que é esse resultado do balanço, isso entra na discussão do conselho e não é uma sessão, vamos falar de ESG. As pessoas não gostam dessa abertura do tópico, mas os tópicos entram. Como é que eu faço a satisfação dos meus colaboradores para que eu tenha menos turnover? O turnover está alto, o que está acontecendo? Eu não estou dando benefício, eu estou trabalhando. Aí tem o canal de denúncias, como é que você trata o canal de denúncias? A B3 agora vai obrigar as empresas listadas a abrir o canal de denúncias por tópico. Ela está preocupada porque quando você vai no canal de denúncias, depois do último problema que a gente teve em 2023... As pessoas vão denunciando que existe uma fraude dentro da companhia e ele não é tratado adequadamente, ela quer que isso fique um pouco mais transparente. Mas ela pode pegar outras coisas ali. Então, o canal de denúncia é uma coisa que você vai ficar cada vez mais preocupada, porque você... Então, o tópico ESG, ele entra dentro do conselho porque ele hoje já faz parte da gestão da companhia para aquele negócio que a gente sempre falou, precisa dar resultado, a empresa precisa dar resultado, e tudo bem, já entendi, precisa dar resultado, não sou contra não, acho que precisa mesmo, a gente não é igreja, empresa não é igreja, ela pode até ter lá o lado filantrópico, mas a empresa existe porque ela tem que gerar resultado para os seus acionistas, mas todos os stakeholders têm que ganhar junto. Né? Essa é a grande mudança do capitalismo consciente. Se todos os stakeholders não ganharem junto, ela não é durável, né? Sustentável. Eu queria te perguntar um pouco mais, André, que você entrasse um pouco mais sobre essas diferenças dessa agenda de governança ESG nas diferentes corporações. Né? Você falou um pouco de já ter sido conselheira de startup, e eu sei que a dinâmica é completamente diferente de mercado regulado. Queria que você desse uma pincelada, porque é um pouco a Nômade navega nesses 2 ambientes, né? Então acho que seria legal a gente ouvir. Olha, o IBGC, eu já fui do comitê de startups e scale-ups, uma comissão. Ele tem um livro que eu amo de paixão, que é Boas Práticas para Startups e para a Governança das Startups e Scale-ups. Tem um nome parecido com isso, exatamente isso. Porque a governança... Quando você não sabe o que é governança, é um nome que fez assim, lá vem aquele povo que vai me engessar aqui. Eles vão botar um monte de regra aqui, uma burocrata desgraçada, e isso vai me engessar. Aliás, eu vou abrir um parênteses, tem um livro do Harari, que escreveu o Sapiens, Nexus, que eu estou lendo, eu não terminei, mas ele tem um capítulo sobre a burocracia que é incrível. E ele fala da importância esse livro fala sobre a história da informação, a importância da informação, porque ele quer chegar na informação na inteligência artificial. Então, eu estou no começo, estou na terceira onda da informação.
Mas ele não tem um pedaço, ele fala da burocracia, que é a cara que a gente fala, governança é burocracia, é só processo. Quando eu era diretora estatutária de banco, mas eu era trader e depois tesoureira, eu detestava as regras que o Banco Central colocava. O povo me chamava ali e falava, lá vem aquela buroca e tal. O dia que eu virei CEO de banco, eu falava, graças a Deus que tem tudo isso aqui, porque ele já ele está me ajudando a olhar os riscos que eu estou correndo, como pessoa física, como a minha companhia está correndo. Então, você começa a olhar a governança positivamente conforme você vai tomando risco junto com a companhia. Então, o que eu acho que eu perdi o fio da meada ali, o último ponto que eu tenho que chegar. Então, eu acho que o tópico ESG, o tópico governança, esse livro do IBGC, ele faz o seguinte, você, startup, você tem 4 fases. O que você precisa se preocupar em governança para não ficar engessado? E ele vai botando, a sua necessidade vai aumentando conforme vai aumentando a fase que você está. Ideação, MVP, tração em escala. Adoro esse livro. Por outro lado, quando você vai falar de ESG, o que eles tentaram? Pegar esse livro e falar assim, vamos colocar ESG aqui nessas boas práticas? Tentaram lá, até vi a versão. Eu não concordo. Porque ele tem 3 pedaços ali, a startup. A governança, que está muito bem elaborado e tratado dentro. O que você vai fazer você tem uma política de diversidade e inclusão, tudo bem, faz parte ali, não, é coberto ali, não aberto, mas é coberto dentro do tratamento da sua equipe de colaboradores. Quando você fala do social, é o problema da startup. Você começa como uma startup, todo mundo é PJ, você não tem benefícios. Mas é uma situação onde as 2 partes concordaram nesse jogo. Então, eu não acho porque a gente tem que ser CLT que é obrigado a todo mundo ser CLT. Se a companhia não tem condição de arcar com outras cargas tributárias ou com outras imposições que a lei traz, que eu não sou contra, nada disso. Mas você, colaborador, você topou fazer isso? Se é comum acordo, eu não tenho problema nenhum. Mas não é assim que funciona. Então, a gente tem todo um problema ao longo da jornada da startup para lidar com o risco trabalhista. E uma startup não tem condição de te dar benefícios. Ela não tem condição de... Quer dizer, não faz parte do modelo de negócio. Então, quando você pega aquele manual e fica inserindo coisas que não faz parte do modelo de negócio da própria startup, eu acho que a gente está tentando colocar a bola no triângulo, sabe? Uhum. E por último, quando a gente fala da parte ambiental, para uma empresa de tecnologia, ela tem pouco impacto em estragar o planeta, a menos de usar muito energia. Então, que energia limpa que você pode usar ou não, é um impacto, quando você for olhar o relatório de emissão de startups, esquece, não é esse jogo que você tem que ver, você tem que ir lá no Pareto, 20% das companhias que emitem 80% de carbono. Então, para startup, eu sou um pouco reticente em ficar trazendo esse tema como tema, porque é bacana, todo mundo fala, eu tenho que falar também. Eu não acho. Para as companhias, a regra e a lei está mudando tanto que eu estou adorando. Nós vamos ter que falar sobre isso obrigatoriamente, então não tem jeito. E aí, das regras estarem mudando, a gente tem novas tecnologias chegando também, inteligência artificial, que muda um pouco a discussão também, né? A própria tecnologia, o uso de dados, né? Enfim, é toda uma discussão nova. Você estava mencionando o livro do Harari, acho que você não chegou na parte da IA ainda, mas como que você vê essa dinâmica mudando também com essas novas tecnologias que estão chegando? Por falar em IA, para mim o melhor livro de IA chama 2041, não sei se você já leu. É o melhor livro para mim.
Para mim é o Inclusive, melhor. uma bíblia, bem denso. Eu tô cansada de ficar vendo coisa de, porque isso, os riscos, os problemas, ele começa falando, bom, a IA, ele é só uma ferramenta da transformação digital. Se tem a transformação digital, que é o que a gente fala, a inovação que ela tem que ser contínua, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Que ela precisa de uma coisa maravilhosa, que é ter um bom data lake. Se você não tem base de dados bem construída, você não constrói nada. A hora que você olha modelo preditivo contra modelo analítico, que toda empresa tem um SAP, um sistema avançado de planilhas, com todos os seus modelos analíticos, a hora que você quer botar modelo preditivo, se você não tiver uma boa base de dados, você está com todas as hipóteses erradas, você vai ser o caos. Aí você vai falar, a inteligência artificial é péssimo para minha companhia, porque a gente foi adotar, está tudo errado. O que está errado é que eu não construí a base de dados adequada e estou com as hipóteses erradas. Bom, fecha isso. Mas falando de inteligência artificial, o que eu conheço aqui, o grande problema desse compasso do regulador que foi trazendo mais normas. Então, a Europa é o que dá show para a gente, é o role model de como você lida com a matéria ESG, como é um continente mais longevo, tem ali uma maturidade regulatória. Então esse Net Zero 2050, o Target de 2030, e o que o regulador vem fazendo para as companhias, para você ter ideia, as companhias com menos de 250 colaboradores a partir de 2027, 2028, tem uma série de relatórios que ela já tem que produzir e mensurar carbono e definir como ela vai lidar com a sua colaboração para fazer uma emissão menor. Então, tem o CSRD, o CSDR, depois na parte dos fundos é o SFRD, cada um tem as suas letras, com as suas regras de o que você tem que reportar. E aí começaram a surgir vários relatórios de que você reporta do seu mundo de sustentabilidade, dos seus parâmetros, índices, da sua contribuição ESG dentro da tua companhia. E aí você tem standards e frameworks dos mais diferentes possíveis. Você tem o GRI, você tem o SASB, você tem o CDP, você tem o relato integrado, você tem um monte de coisa. Como é que foi o problema das companhias? Tem uma mulher que é muito... tem uma head de ESG de uma empresa de concessão rodoviária, que eu fui no painel dela, uma hora ela começou, olha, eu sou da área de ESG, eu não faço mais nada, porque eu só agora passo o ano inteiro respondendo o relatório. Então, você coleta dados, coleta de dados em geral manual, difícil, depende das pessoas responderem determinados formulários. E aí, cada framework te pede, tem uma perspectiva diferente do mesmo dado. Então, para ter isso tudo prolixo desse jeito, para dizer o seguinte, eu não sei se é via inteligência artificial, mas é via uma plataforma, um sistema, um app, uma coisa que colete todos esses dados e conheça, esse dado aqui eu vou entregar para o GRI desse jeito, esse aqui eu vou entregar para o CDP desse jeito, esse eu vou entregar para o SASB desse jeito. Né? Existe, chama Deep ESG, na qual eu sou investidora. Existe, pode me mandar uma mensagem, esse é um jabazão, Justo. mas só estou fazendo jabá porque eu acredito muito na forma como a gente, o CEO, o co-founder, 2 co-founders, onde veio essa ideia, eu falei assim, gente, chega de pegar a informação com um relatorinho, não dá para a gente pegar a informação de onde a empresa guarda a informação. Uhum. Qual é o maior receptor de informação de uma empresa? A área financeira. Sim. Você tem tudo lá dentro. Só que você não tem tudo lá dentro, às vezes, do jeito que você precisa. Eu sei o quanto foi a sua conta de água, mas eu preciso saber quantos litros você gastou para eu poder mensurar melhor o seu carbono. Eu vou mensurar melhor o seu carbono se eu tiver o litro exato, senão eu vou ter que olhar. Todas as empresas do Brasil que fornecem água para os municípios, dos nossos 5.000 e poucos municípios, 5.800 municípios,
quanto que é o litro de água para cada município, que a DIP tem. E eu pego a sua nota de reais, eu transformo quanto custa, quantos litros você fez pela sua nota de água. Então, o que eu estou querendo fazer é o seguinte, a tecnologia ela tem que existir, sim, guardo tudo ali. Tem coisas que eu preciso refinar, não tem jeito. Eu vi que você tem lá uma conta contábil que é manutenção de ar-condicionado. Ar-condicionado, ele escapa gás, né? O que é emissão de carbono? É tudo aquilo todos os gases que comprometem essa camada de ozônio. Da onde vêm esses gases? Em geral, tem um nome específico, que agora eu esqueci, que seria petróleo, né? Todos esses derivados, quando eu queimo esses derivados. Outros gases que não só esses, são vários deles, um desses é o refrigerante. Então, onde escapa gás na sua empresa? Né? Outro gás, quando eu queimo o solo, tem gás, sai gás. Então, tem uma série de lugares do processo de viver que a gente faz escapar gás. E é isso que eu tenho que... No fundo, eu tenho que ficar quanto escapa de... Mas que tem a água? A água tem quando você vai gerar, a nossa geração de água, eu estou usando energia, se é hidráulica de um jeito, então olha lá, essa energia, né? A parte da água, agora eu não me lembro por que a gente tem o impacto de emissão. Então eu fico te devendo essa. Mas a gente pergunta também. Isso para te contar que os dados no gás, eu quero saber quanto que você teve que repor de gás, porque é isso que está escapando e esse gás que você está emitindo. Eu não tenho aquilo pela nota da manutenção do ar-condicionado, porque eu preciso saber quanto que você teve que trocar de gás. Então, eu tenho informação que você vai ter que refinar, só para te dizer isso. Então, não é milagroso um app que lê a tua base de dados e resolve essa equação. Mas ele te resolve 70%, 80% e você vai correr atrás de 20% em vez de sair correndo atrás de 100%. E faz o que você está falando. Eu vou jogando para vários tipos de relatório e faço a gestão de quem preenche, quem não preenche. Tal. Então, é uma startup que tem 4 anos e meio. Eu gosto muito do modelo. Eu entrei no conselho consultivo e quando eu entrei, eu falei, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui, não põe meu nome e não falo para ninguém, porque eu queria saber se o modelo era sério. Um dos co-founders é da UITA, só tem um menino do UITA trabalhando lá, uma equipe de 15, eram 15 mulheres, quando eu só mulher, não sei porquê, voltadas para a parte de engenheiras químicas, engenheiras ambientais, que fazem a parte da modelagem. Então, tem que eu acho que é onde, do pouco que eu conheço, é o que te traz um pouco mais de agilidade para você poder... eu te dou só minha nota de energia e você sabe quantos quilowatts eu gastei, porque você tem a tabela do Brasil inteiro, você tem quanto que a Pará cobra, então eu vou saber quantos quilowatts, aí quantos que eu olho a tabela, não sei o quê, e etc, etc. Então, eu acho que isso ajuda muito empresas que têm plantas em várias... Eu vou dar um exemplo da própria Cyrela, que a gente fez um trabalho para eles ali. Cada obra é uma empresa para eles, é um CNPJ. E cada obra tem uma quantidade. O problema ali é o resíduo. É muito grande o resíduo que você tem em uma obra. Como é que você trata esse resíduo? Qual a quantidade de resíduo? Como você mede esse resíduo? O que você faz? Onde você joga? Você joga no aterro, vai queimando, aquilo lá vai apodrecendo, vai saindo gás. O seu problema é achar onde tem gás saindo do planeta, né? do nosso solo. Então, são poucas eu conheço poucas, aí vem uma parte que é minha ignorância, porque... Claro, eu fiquei mais voltada para a startup que eu participei ali no conselho. Hoje ele tem um conselho de administração, eu não faço parte. Sou investidora anjo, então tenho uma participação bem pequena. Mas gosto muito da ideia de você ir atrás. É difícil você ter modelo preditivo nesse caso. Tem um outro caso que você pode ter para os bancos, que os bancos têm uma coisa que chama emissões financiadas, que é mais complicado, a gente pode falar isso depois do investidor. Que você pode ter alguns modelos. Como é que eu melhoro a minha carteira de investimento sendo banco, porque eu tenho ali uma participação,
na construção, na sustentabilidade das empresas que eu dou dinheiro. Então, chama Escopo 3, emissões, investimentos, acho que é do Downstream Investimentos, lá embaixo, 15º item, são 15 categorias de Escopo 3. E não é todo mundo que calcula. Hoje no Brasil a gente tem Bradesco, Itaú, BTG, XP, tem talvez mais uns outros 2 que calculem as emissões financiadas. Aí eu ajudo você, te dou um capital de giro. Isso faz com que você exista como uma empresa, certo? Então, uma parte das emissões que você tem é culpa minha, porque se eu não te desse, você parava de existir. Essa é a ideia das emissões financiadas. E aí, a participação das emissões financiadas vis-à-vis o que o banco, como na sua natureza, na sua existência, emite, ela chega a ser 80, 100 vezes maior do que... E esse é o grande problema. Os bancos vão ter uma participação muito grande para mudar o curso da sustentabilidade do planeta. E o Bacen já está fazendo um trabalho incrível com relação a isso. Eu queria pegar um gancho nesse ponto, ó, e queria ouvir se você percebe que o investidor hoje está mais criterioso para poder fazer escolhas em empresas que têm um posicionamento ou políticas mais ou agendas mais estruturadas de governança e ESG. Como que você lê? Olha, tudo começou com 2020, Larry Fink falando, olha, vamos botar dinheiro naquilo que traz valor para o planeta, né? Para a sua continuidade, etc, etc. Tanto que os green bonds, ele foi em 2020. Quando você olha a emissão dos green bonds, que são títulos emitidos no exterior por empresas ou países, né, ou governos ou soberanos, entidades soberanas, voltar para onde o uso desses procedimentos, desse dinheiro é voltado para ações que sejam sustentáveis, ou seja, projetos que sejam para construção, ou projetos de diversidade e inclusão. O Green Bond da B3 é para aumentar o número de mulheres na diretoria, por exemplo, além de outros KPIs ali, outras metas. Explodiu depois de Larry Fink a emissão de Green Bonds. Caiu absolutamente em 22 e a gente tem aumentado isso. Green Bonds 22, 23, 24, as emissões estão aumentando. Quando o Larry Fink veio com essa, deu um boom. E o boom foi o seguinte, os fundos começaram a ter um monte de fundo com um nome. No escala verde, no escala sustentável, no escala ESG, um monte. A Europa cria uma regra do SFRD, assim, você não vai botar teu nome, para pôr esses nomes aqui, você tem que seguir, você tem que obedecer esses critérios aqui. Me mostra o que você está fazendo, por que você está fazendo, aonde você está contribuindo, no ambiental, no social e na governança. Me mostra que você tem isso. A Ambima vai na cola, em 2021 também muda, é o artigo 6, artigo 8, artigo 9, onde ela também fala assim, você não pode mais escrever verdinho aqui, então. Isso tudo fez com que aquele greenwashing, que era que a gente tinha, se eu botar só verde aqui e só falar que é sustentável, resolveu. Se eu falar que só vou botar mais mulher aqui, também, a gente bota isso e eu continuo investindo em perfuração de petróleo. Então, essa incongruência que existiu, e aí o Larry Fink apanhou bastante com relação a isso, fez com que ele ficasse calado, ele parou de usar esse nome. Porém, quando você olha investimentos da BlackRock, eles são muito voltados para projetos, por exemplo, para projetos onde você tem uma construção de uma sociedade ambientalmente mais fortalecida. Então, um dos projetos que para a Europa serve muito, e eu vou fazer um parêntese aqui, a emissão de carbono da Europa, do continente, 75% dela vem por causa da energia, porque eles usam carvão, porque eles usam... combustíveis fósseis. É isso. Do Brasil, 45, 48, eu não vou me lembrar exatamente o número, da nossa emissão de carbono, ela vem de queima do solo, porque a gente fica
queimando solo para plantar, para fazer sei lá o que. Então, o nosso mundo aqui é políticas que façam a gente parar de ter queimada, e olha o que aconteceu o ano passado. O ano passado a nossa emissão explode. Porque a gente queima deliberadamente por vários motivos, tá? Vários motivos. Essa história de energia, que é o que ficou, então a gente começou a focar muito em energia, que não é o problema do Brasil, mas é um problema grande na Europa. Isso não quer dizer que a gente não pode se beneficiar de coisas, de ter uma energia mais verde, uma energia mais limpa. Faz com que a BlackRock invista muito em projetos de energia verde. Hidrogênio, as eólicas, solares, tanto que o custo da energia solar tem caído muito, se pega historicamente, muito, porque você tem investimentos, pesquisa, etc, que é o que interessa. Então, para resumir, o investidor começou a sim, pero não mútil, porque eu quero investir, mas eu também não quero perder, o CDI está 14%. Uhum. Quanto tempo que você vai me dar esse dinheiro? Eu vou ser o único que vai construir o planeta? E eu vou dar um exemplo. Vou tirar o investidor, eu vou botar a pessoa física. Acabei de comprar uma passagem aérea para semana que vem. Você compra a passagem aérea, vem assim, R$67 para você fazer a compensação de carbono. Você quer? Eu falei, André, você é obrigada. Porque se você está nesse planeta, se você está numa empresa, que você está falando de como que você constrói um planeta melhor, como é que você não gasta R$67 para você... Tem que comprar. Pergunta para os seus amigos que viajam, quem compra compensação de carbono quando vai viajar? O C6, eu vou falar C6 porque ele fez um projeto junto com a DIP, que é incrível, e a Ambipar, onde? Tem o cartão, era o cartão verde do C6, alguma coisa assim. Você pega você faz aquele cashback, as suas milhas, os pontos que você vai juntando no cartão, você pode converter esses. Eles fazem que é onde a Jeep ajudou, vem o teu extrato do cartão. Quanto você gastou aqui por estabelecimento, e uma coluna de quanto que você emitiu de carbono por causa disso, por causa desse consumo. Aí vem lá total. Você emitiu aqui, sei lá, 1.000 toneladas de carbono. Quer compensar? Vai custar X milhas, X pontos, seu cartão. E aí, o projeto, aí ela fala, quero, você comprava essa compensação. Aí, o que acontecia? A Ambipar pegava aquele negócio, ia juntando e comprava o Red+, um papel onde investe num projeto de crédito de carbono. Comprava crédito de carbono. Como que ficou esse projeto para outro dia? Ano passado, fevereiro, março, ano passado. Eu fui falar com um dos sócios do C6 por um outro motivo lá, financeiro. E eu perguntei, como é que tá a hora do cartão? Porque eu não fui com o chapéu DIP, fui com outro chapéu conversar com ele. Ele falou, ninguém quer, o cara quer comprar a passagem aérea. O cara quer o cashback para gastar, economizar. A responsabilidade para a gente ter um planeta sustentável não pode vir só do mundo corporativo, não pode vir só do conselho de administração. Se eu, indivíduo, não consigo fazer isso no meu consumo, na minha passagem aérea custa R$10, fui para Belém do Pará, casamento da minha prima. R$10 era a compensação de carbono. Meu marido fala, mas para que você está comprando isso? Porque eu sou ESG, eu sou obrigada, eu sou coordenadora do Comitê de Pessoas ESG da Marisa. Se eu não comprar isso, quem vai comprar? Você está entendendo? Então, o que o investidor ele quer? Ele quer comprar coisa mais verde? Gente, infelizmente, ele tem que vir através da regulação. Ele tem que vir através de imposto, ele tem que vir através de punição. A gente não muda sem punição. E tanto pessoa física quanto institucional, né? Quando a gente fala dos investimentos. E vai vir, a punição vai vir. Já tem um arcabouço montado. Boa. E aí a gente falou sobre uso dos dados e até padronização desses dados, e a gente falou um pouquinho de greenwashing. Eu queria entrar um pouco mais nesse tema para que o investidor que quer, de fato, né, prestar mais atenção em ESG, olhar para as empresas sob esse ângulo,
como fazer para garantir que você não está sendo vítima, entre aspas, de um greenwashing, né? Como olhar para esses dados, já que eles não são tão padronizados hoje, esses relatórios, e, enfim, evitar o greenwashing? Olha, primeiro que eu gosto dos relatórios de sustentabilidade. O problema é que os relatórios de sustentabilidade viraram relatórios de 350 páginas e muita coisa voltada para o social. Não estou aqui contra social nenhum, tá? Eu, inclusive, sou católica, praticante e faço minha filantropia. Na companhia, a gente só vai fazer filantropia o dia que tiver excesso de caixa. Enquanto não tiver excesso de caixa, a gente vai fazer as coisas socialmente corretas. Nós vamos pensar nos nossos stakeholders. A gente está preocupada em ser politicamente correto, mas uma empresa ela não é filantrópica por propósito, a menos que eu seja uma ONG. Deixar isso bem claro ali. O meu chapéu muda bastante, embora estamos muito preocupados com todos os pontos das letrinhas. Aonde as empresas começam essa jornada? No S, que é o mais fácil. Primeiro que eu tenho uma CLT pelas costas. Se eu não tiver bonitinha ali e, sabe, tratando bem meu colaborador, dando benefício, olhando lá meus riscos trabalhistas, eu vou ter sérios problemas. Então, já olha. Depois, agora tem esse relatório que eu esqueci, é um relatório que o Ministério do Trabalho lançou esse relatório para todas as empresas. Você tem um CNPJ, você tem que publicar. E aí eu vou te falar se são só as SAs ou se as limitadas também. Agora, eu acho que as limitadas também, que eu olhei alguns relatórios nesse sentido, você tem que fazer uma foto, no parâmetro que ele deu lá, da sua diversidade, equidade e inclusão das empresas. É um relatório do Ministério do Trabalho que eu esqueci o nome. Ele é publicado semestralmente. Então, o S, e o que você pode fazer pela comunidade, o seu entorno, é tranquilo, assim, é um primeiro ponto para você começar. E quer saber? Adoro. Fechou. Que bom que a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Os outros 2 pontos, e aí é muito preocupante, e aí tão importante quanto é o quanto como eu trato o meu planeta, porque o planeta vai acabar. A sorte, ele quer que a gente morra mesmo. Porque se a gente some, ele reconstitui, ele volta. A Baía da Guanabara ficou limpíssima na pandemia, gente. Quem é o problema do planeta é os sapiens. Nós somos o problema do planeta. Tira a gente, tá tudo certo, né? Então, o que a gente tem que observar aqui como investidor eu gosto de ler relatórios de sustentabilidade por vários motivos, mas ali é onde você pode ter o viés, a perspectiva de eu te mostrar a maçã, não por esse lado aqui, ó, que tá amassadinho, eu tô te mostrando só o lado aqui que tá bem redondo, vermelhinho, que eu ainda dei uma lustrada. Como isso vai melhorar? Existe uma regra agora que é uma história grande, aí tem o FSB, o Financial Stability Board, que cria o TCFD, que depois cria o ISSB na COP, não sei o quê. Tem uma história de letras, tem uma salada de letras que não vale a pena falar, mas quando a gente vai nas coisas de ESG, elas aparecem, que criou o problema. Vamos lá, vamos misturar ele. Eu quero falar do FRS S1 e S2. O que o investidor gosta de ver? Balanço, quando ele vai investir em uma empresa, tá certo? Ele adora balanço. O número ele sabe. Deixa eu ver a dívida, deixa eu ver o tamanho da dívida pelo EBITDA, deixa eu ver essa receita, deixa eu ver as despesas em porcentagem da receita operacional líquida. Eu vou ver, vai lá no relatório do caixa. Ele sabe olhar muito bem, porque tem um padrão, uma regra, onde eu estou contando a natureza econômica da minha companhia. E aí tem esse bando de outros relatórios, todos, cada um de um jeito, e muito blá, 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 tá lá. Uma série de projetos fizeram, o ISSB, que é outra coisa, ela é uma entidade, e diz assim, sabe o quê? Chama o IFRS aqui. Vamos pôr dentro do IFRS uma regra que você vai me contar a tua parte ambiental bonitinha, a tua parte climática bonitinha. Eu quero saber com um padrão de IFRS.
Então, as empresas hoje que emitem, as listadas e não listadas, SA, você vai ter que botar um relatório a partir de 2026, será auditar, as que são auditadas serão auditados, 2027 você vai começar a ter, as empresas listadas, eu não sei se a gente vai deixar, se vão fazer trimestralmente ou se vai ser só no fim do ano, tá? Isso a gente não sabe, está esperando algumas regras do COSO, que está para sair, para os auditores esperando, porque ninguém sabe exatamente como vai fazer. Você tem lá, você vai ter que contar um pouco, o S1 vai te contar da parte ambiental, social, o S2 conta da tua parte climática e o teu risco de transição, mas aí climático. Então eu vou tentar explicar isso de outra forma, tá? As empresas listadas têm uma coisa que chama formulário de referência, não sei se já ouviram falar disso. Um formulário de referência é um relatório que tem 500 páginas, 350 páginas. Pergunta para qualquer ser humano da companhia, exceto alguém da auditoria, se leu as 350 páginas. Para te falar a verdade, a primeira vez que eu li um formulário de referência inteiro na minha vida foi o dia que eu entrei na Marisa, porque eu nunca tinha lido, tá? Nunca li, nunca. Você vai num... O que ele faz? Preciso ser elegante para falar sobre ele, mas o que ele faz? Você lista os riscos que a empresa tem, mas você só fala. Eu vou te dar um exemplo. Olha, se eu não pagar o salário dos colaboradores, eu tenho um risco de ter um processo aqui, eu tenho riscos trabalhistas. Se eu não pagar impostos, eu tenho risco... Você começa a ler aquela coisa e fala assim, é cansativo. É como se você pegasse a sua matriz de risco e escreve, olha, eu tenho esse risco, olha, se eu não cuidar de tal coisa... Ele é meio... Algumas coisas ele é bem óbvio, para outras coisas talvez não, dependendo da natureza da companhia. Esse relatório é para quê? Para o investidor saber que riscos que eu tenho quando eu entro nessa companhia. Só que como ele é muito grande, ninguém lê esses riscos. O que o IFRS vai fazer no S1 e no S2? Quantifica, me dá um número. Você tem um problema de que se inundou Porto Alegre, a tua loja inundou e você ficou sem vender? Tá bom. Qual o risco de inundação que você tem? Quanto você deixa de vender por dia em reais? Eu quero saber em dinheiro. Em dinheiro, o que impacta isso no teu... Chega de falar que você está em risco. Tá bom, já entendi. Quantifica. Agora quantifica tudo. É isso que ele vai enxergar agora. E eu acho que a hora que essa transparência vier, eu falo assim, caramba, se cai a barragem, eu vou ter isso aqui? 3 bi que eu vou ter no meu balanço? Pera. Deixa eu ver então como é que eles estão fazendo. Deixa eu ver o relatório que vai falar da tal da barragem. Entendeu? Então, a transparência do risco pro investidor vai começar a aumentar. E como vai ser auditado para quem é listado, eu estou falando de um investidor que quer comprar um bond, que quer comprar uma debênture, ou quer comprar um equity, ele vai ter um pouco mais de informação para saber se é greenwashing ou não. Então, a gente caminha para uma transparência efetiva, sabe? Hoje a gente dá informação, mas é uma informação que é chata, é cansativa. Mas qualitativa, né? Pelo que você está falando. Não, porque o número é outra coisa, né? Você quer chamar atenção numa palestra, você tem que falar número. Olha, 30% não sei o quê, 40% não sei o quê, não sei o quê, não. É isso. Então, assim, o problema é a velocidade. O curso tá bacana. Isso porque a gente ainda não falou do pele do carbono. Já te falar, é outra coisa que vai mexer fundamentalmente. É onde a gente vai virar o jogo. A gente já fala sobre isso. O caminho tá certo. O problema é a velocidade. É que nem a gente falando de diversidade e inclusão. O caminho tá certo. Eu estava falando com vocês antes, né? Eu fui trabalhar, quando eu trabalhava no JP Morgan, 1991, eu entrei, acho que em 95, 96, o JP Morgan, eu estava lá, eu era trader e latina, eu estava em Nova York. Uau, nossa, a gente precisa disso, precisa aumentar as mulheres, voltar dentro da mesa de operações, dentro do business, da raiz do business. Ele falava de diversidade em 1996, né? Se você chega lá, eu não sei como é que é o status agora, da quantidade de
diretoras, de MDs, mulheres, para as áreas de negócio, não sei como é que tá, espero que esteja bem, mas... Então, esse tema de... Vamos arredondar para minha cabeça ficar mais fácil, né? 25, vamos que seja 25, 29, faz 30 anos que isso, na minha memória, era um assunto, a gente ainda está falando sobre isso. Então, a velocidade dessas coisas é o que eu acho que incomoda. E ela vai vir como? Ela vai vir a hora que pesar no bolso, porque se não pesar no bolso, não funciona. Mas você começou a falar do PL do carbono. Então vamos lá. Também. Esse tema é bem interessante, porque eu tenho uma visão que não é muito compartilhada com colegas, mas vamos lá, deixa eu tentar destrinchar ele. Então, a gente aprovou uma lei em dezembro agora, 24, sobre o mercado de carbono no Brasil. Então, a partir de 2000 Aí eu não vou me lembrar os prazos, tá? Mas a gente tem aí... Eu tenho 2, 3 anos que eu começo a mensurar as minhas emissões, tá? E aí a gente começa só com escopo 2 e 3, mas a maioria das empresas já faz escopo 3, só que como ele tem 15 categorias, pode ser que nem as 15 me afetem, mas eu hoje, como eu sou super obrigada a fazer bem feito, enfim, a gente tem que refinar os escopo 3. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que o PL fala se você é uma empresa que emite entre 10 mil toneladas de carbono e 25 mil toneladas de carbono, você vai ter que reportar por um órgão que essa PL criou, que eu esqueci o nome, SB, sei lá das quantas, não sei, esqueci o nome. Você vai ter que reportar para essa entidade, você é empresa. Que você vai fazer para você não passar acima dos 25 mil toneladas? Você está fazendo o quê? Para manter ou diminuir essas suas emissões? Acima de 25 mil toneladas, você vai ter que comprar compensação. Então, o mercado de quem tem... e agora o nome fugiu, meu Deus. Crédito, eu preciso comprar crédito carbono, eu preciso quem tem floresta, quem implanta, que tem a certificação adequada, porque esse mercado de compra de crédito carbono vai aumentar. Em 2022, eu acho, que eu estava na DIP, eu ajudei essa startup 1 ano, fiquei com eles para edificar a área comercial. A tonelada de carbono ali era uns $4 por tonelada. Eu fiz uma simulação para a Marisa de quanto que a gente estaria do nosso caixa para a gente compensar carbono, mostrei no conselho. A PL chegou. Vou te explicar para vocês o que é a PL. Aí explica para todo mundo. Olha aqui o nosso relatório de emissão. O que é isso que a gente emite? Quantas árvores, quanto campo de futebol, quanto não sei o que lá. Eu fiz a apresentação para mostrar para eles qual era o impacto no caixa. Porque se você não mostrar o impacto no caixa, não vai funcionar. Eu usei $15 por tonelada, a gente tinha um impacto no caixa, que agora não vou me lembrar quantos % era sobre a receita operacional, mas enfim, era um impacto bastante significativo. O CEO abriu o olho assim. $15 por tonelada eu coloquei. Então, acima de 25 mil, a gente, obviamente, vai emitir muito mais que 25 mil. Eu vou te explicar onde. Você compra a compensação. Eu usei $15 por tonelada porque tinha acabado de ser uma reportagem que o estado do Pará pegou um monte de floresta ali e estava certificando, e ele estava certificando e estava botando um preço estimado de $15 por tonelada. O crédito de carbono na Europa é $60 por tonelada. Por isso que está todo mundo olhando para cá. Quando é que esses caras vão vender esse negócio? Muito bem. E aí, a PL vai fazer com que a gente comece a comprar crédito de carbono. Chega uma hora que você não vai querer mais comprar o crédito, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa para eu parar essa emissão desse tamanho. Como é que eu faço para emitir menos? Como é que eu faço para sair menos gás aqui da minha atividade produtiva? E ele vem muito... As indústrias têm bastante no escopo 1. Escopo 2 é só energia.
que a gente está bem resolvido do ponto de vista de alternativas de verdes e tal. Mas o nosso grande... Quem tem um problema de escopo 2, em geral, são as empresas de tecnologia, porque precisam muito, e as empresas que vão vender, que vendem chat GPT da vida, porque gasta uma energia danada. O escopo 3 é que é o que a gente não controla, que é o deslocamento dos nossos colaboradores. Então, você tem lá um banco tem 60 mil funcionários. Mas hoje tem pouco, tem 5 mil funcionários. Então, os deslocamentos, como é que você vai interferir no deslocamento do seu colaborador? Ou você, enfim, você põe, talvez, aí você vai ver do que emite, das suas emissões de carbono, que projetos que você vai ter que adicionar valor. Mas o grande problema de uma cadeia de vestuário é a cadeia de fornecedores, que está lá dentro. E eu vou te dar um exemplo que você não vai acreditar. Estava eu na DIP, bate um escritório de advocacia, olha, eu preciso calcular mensuração de carbono, como vocês podem ajudar? Por quê? Porque eu presto serviço para a Microsoft. Existe um sistema em Europa que chama CDP, onde você vai tornando público as suas emissões. Você coloca lá, tem todo de novo, um formulário cheio de coisa. E ali você pode falar assim, eu quero que todos os meus fornecedores coloquem lá as emissões deles, que você tem que fazer. Você obriga que os seus fornecedores calculem. E falaram para o advogado, você tem que calcular as suas emissões e colocar no CDP, senão não vou mais poder te contratar para ser meu advogado. Ele fala, que é isso? Mas eu não emito nada, eu tenho um escritório. É verdade, ele emite pouco. Mas a companhia falou, põe aí a tua contribuição, porque você quer ver a cadeia de fornecedor. Então, você vai começar, os grandes vão começar a mexer cada vez mais nos pequenos. De novo, nós estamos no caminho correto. A PL, que vai fazer com que aí eu vou demorar o quê? Uns 5 anos, eu acho, para você ter que comprar compensação. Aí eu não vou me lembrar mais ou menos o time frame, mas o que eu lembro da reunião do conselho, que o CEO falava, quando que vai sair esse dinheiro no meu caso? Então, eu acho que demora um tempinho, mas você tem que calcular, você tem que olhar, você já tem que planejar, você tem que botar ações, né? E nesse meio tempo, está todo mundo tentando acreditar os seus projetos verdes para terem compensações compradas. Isso vai fazer com que a velocidade de tudo isso ela é baixa, mas, de novo, o caminho é correto. Na minha opinião, alguma hora, eu dou um tempo para vocês todos comprarem, falar nos seus projetos e tal. Depois de um tempo, eu vou falar, não cumpriu? Não diminuiu? Imposto. Na minha opinião, é uma faca, é uma oportunidade para colocar um imposto sobre as suas emissões que você não conseguiu compensar. Na minha opinião, tá? Hoje não de jeito nenhum, não. Mas, gente, é muito apetitoso. Pode ser que demore 10 anos, mas eu acho que um imposto desse pode vir. E aí não tem jeito. Qual que é a punição que está prevista? Não está escrito. Entendi. Ainda não tem isso. Então, você tem que, depois do projeto de lei, dessa lei que você tem que vir com um determinado... Não tem ali qual é Não me lembro de ter visto, tá? Acho que não falamos sobre isso nos fóruns que eu tô. Essa pergunta ela é tricky porque a gente está falando de aspectos políticos que envolvem tudo isso que você falou, mas como que você enxerga esse frame de mudança? Você falou de várias mudanças importantes aqui, do ponto de vista de ESG. Assim, você vê que está muito mais num frame de 5 anos ou 10 a 15? Então, eu vou te falar o seguinte, vou te falar do próprio IFRS S1 e S2, por exemplo, tá? Que para as empresas listadas, eles vão começar a ser... eu tenho que começar a divulgar isso para o ano fiscal de 2026, ou seja, você vai ver no primeiro tri de 2027. Então, nós estamos falando 2 anos, mas isso a gente já conversou em 24, que eram 3 anos. Um ano passa assim, ó. É impressionante. Quando você vê, passou um ano. Só que para eu poder fazer para eu mensurar e escrever o que eu tenho que escrever, eu tenho que me planejar antes. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Como que eu vou? Então, as empresas listadas já estão trabalhando hoje nas suas políticas de estratégia e suas políticas de... Eu vou mensurar o quê? Quais são meus KPIs? O que eu vou calcular? O que para mim é risco? Se eu nunca tive matriz de materialidade, eu vou ter que fazer.
O que eu quero sair e como é que eu vou reportar aqui? Na minha opinião, é onde eu olho as 3 riscos juntos, que eu acho isso lindo, que eu adoro fazer gestão de risco, então eu acho maravilhoso. Quando você pega o formulário de referência, a matriz de materialidade, a matriz de risco, elas têm que falar a mesma coisa. E tudo isso tem que sair num número. Eu acho isso de uma beleza incrível. É onde você tem transparência, você entende o risco do seu negócio e você dá transparência para o seu investidor. Então a gente caminha para mais transparência, sabe? Mas a velocidade, ela é ruim. Por outro lado, é melhor caminhar em alguma na direção que eu acho que está correta do que tá no sentido oposto. Perfeito. Eu acho que essa é uma boa mensagem para a gente encerrar. Não sei, tem mais alguma mensagem final para quem está nos acompanhando? Não, acho que é isso. Acho que eu falei muito, né? Imagina, Foi de forma excelente. alguma. Foi ótima conversa, inclusive desde já convidada para voltar conforme a evolução vai A acontecendo. gente pode falar, quando os relatórios de FRS S1 e S2 saírem, a gente pode falar o que eles estão trazendo de informação, é isso. Eu acho que é importante, porque a gente tem conversado muito sobre isso, tá? Não, e quem nos acompanha, o investidor, com certeza vai querer muito saber como consumir esse tipo de informação. Então, eu agradeço muito sua presença, Andréa. agradeço, Sua meninas. também, Marina, voltem. Marina já está muito mais que convidada, está intimada, mas você também, Andréa. Obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte para vocês e parabéns aí pela carreira. Obrigada. E para quem nos acompanhou, não se esqueçam de seguir a Nômade nas redes sociais para continuar acompanhando todos os nossos conteúdos. Até o próximo Nômadecast.